Piliseme Nimimi Li Coach Esteban 101 e vocês acabam de ouvir a linguagem ou a língua mais simples do planeta chamada Toki-Pona. Eu te falei, olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Coach Esteban 101. Eu trouxe isso para vocês hoje porque justamente falaremos sobre a simplicidade e sobre um número específico de palavras que ao você aprender na língua inglesa vai te ajudar para te expressar melhor. Então, o Toki-Pona é a língua mais simples do mundo, como eu te falei, e ela foi criada pela canadense Sonja Ellen Kiza e foi criada ao redor do ano 2001. É uma língua que realmente existe e, chocantemente, ela está composta por 125 palavras. Só existem 125 palavras na língua Toki-Pona, ou seja, se você quer se dedicar a aprender essa língua, você pode demorar só 30 horas fazendo. Isso é como se você demorasse só um mês fazendo 1 hora por dia a língua. Você já pensou que o inglês fosse assim de fácil? Agora, a Toki-Pona, ela diz, ela criou essa língua porque ela acredita que com essas 125 palavras específicas, as quais significam várias coisas dentro da mesma palavra, é suficiente para expressar quase qualquer ideia. E achei interessante justamente isso, porque fazendo um comparativo com a língua do inglês, no inglês, segundo o Oxford, existem aproximadamente 171 mil palavras na língua inglesa. Dessas 171 mil palavras na língua inglesa, 41 mil são obsoletas. Elas não existem mais. Então estamos falando que são 130 mil palavras na língua inglesa que o pessoal ainda usa, seja em qualquer dos contextos que você esteja inserido. Agora, isso parece ser uma notícia muito ruim, realmente, se você está no processo de aprender inglês, porque quando pensa, poxa, eu vou precisar aprender 130 mil palavras para conseguir falar essa língua, e aí que vem a resposta nesse vídeo, e é não! Você precisa fazer alguma coisa similar ao Toki-Pona para conseguir deslanchar a sua língua, e eu vou te explicar nos próximos passos como que será feito isso. Vamos tomar como base hoje o efeito do Pareto. Então, o efeito do Pareto, algumas pessoas já têm ouvido ele, e ele basicamente fala sobre 80%, 20%. E ele diz que 80% do efeito ele vem ou ele é causado por 20% do esforço. Então, quando você se esforça, o 20% do seu esforço causa 80% do efeito. Então, isso é aplicável à língua inglesa. Quando você cria uma estratégia que permita você ter esse 20% de esforço, o 80% do aproveitamento da tua língua virá desse 20%. Agora vamos passar isso em termos mais práticos e é com relação às palavras. Você sabe que para conseguir falar uma língua, precisa com certeza ter um leque de vocabulário amplo. Hoje em dia, se você é nativo no português ou no espanhol, seu vocabulário pode ser em torno de 15 a 18 mil palavras. Então, o nativo, ele fala assim, faladas, ou seja, que oralmente expressa, são diferentes de 15 a 18 mil palavras. Ou a linguagem passiva, que eu já vou explicar daqui a pouco o que é, pode ser maior, de 35 a 45 mil. Então, nem mesmo assim você chega nas palavras que são obsoletas. Então, relaxa aí, que você não precisa aprender 130 mil palavras, não precisa também aprender 18 mil. São números que são loucos demais. Você já pensou sentar e você dizer, beleza. Um dos vídeos passados eu falava, você aprenda 50, 500 palavras em uma semana.
Sabe quantas semanas são isso? 36 semanas, quase um ano para você aprender as palavras. Agora, para aplicá-las, seria um monte de tempo. Não precisa fazer isso, não. E o motivo é justamente porque o meu amigo Pareto estava muito certo com relação ao seu estudo. Daí chegou uma pessoa chamada Tony Buzan. E o Tony Buzan, ele é um experto na parte de memorização, leitura rápida, speed reading e assim por diante. E ele usa muita parte do vocabulário, ele passa algumas técnicas que as pessoas podem usar para memorizar palavras mais facilmente, por meio de utilização linguística. Isso não vou entrar muito nesse tema, mas ele basicamente fala sobre o fato de você iniciar uma língua aprendendo seus prefixos, os sufixos, e assim por diante, que são coisas que vão te ajudar a associar mais facilmente a língua, ou ele pede para você fazer associações na sua língua nativa com relação às palavras que você quer aprender. Eu vou dar um exemplo disso, tem duas palavras que eu lembro muito, que os meus coaches eles perguntam, e é, como é que eu falo chegar em inglês? Chegar, né? E daí, a primeira pergunta que eu faço para eles: pensa no aeroporto e você tem lá na tela duas opções. Tem a opção que diz departures e a outra que diz arrivals. Então, departures são as saídas e arrivals são as chegadas. Então, você aí já tem uma informação prática do seu dia a dia, da sua vida, que você sabe que chegar é to arrive, porque você associou com esse conhecimento. E outro exemplo são duas palavras que normalmente são bem confundidas, que são o before e o after. Before é antes e after é depois. Agora, como você pode fazer para lembrar qual é que é qual? Lembre, pega aquelas imagens daquelas publicidades na TV que eles mostram uma transformação de uma pessoa, seja no crescimento capilar, ou seja de emagrecimento, ou seja de maquiagem, os cabelos, e sempre tem na imagem da esquerda o antes, o before. Então na esquerda está o before, que é a minha esquerda, e na direita está o after, que é o depois. Então before, after, before, antes, after, depois. Então são dois exemplos que você pode associar. Isso é de acordo com o Tony Buzan, que são alguns dos estudos que ele fala. Só que os estudos que eu vou te falar hoje têm a ver com palavras e um certo número específico de palavras. Então o Tony Buzan, ele defende que ao você aprender e dominar, ouça bem, aprender e dominar 100 palavras em inglês, que são as 100 palavras mais relevantes na língua, você pode chegar a expressar-se oralmente na língua 50%. Olha só esse número mágico, 100 palavras. E faz todo sentido o que o Tony falava, o que o Tony fala, e é porque são 100 palavras que elas permitem o uso dentro delas de uma maneira que você pode misturar em opções infinitas e com certeza você conseguirá manter uma conversação ou uma conversa fluindo num ritmo dos 50%. Agora, interessantemente, o inglês é uma língua que existe um número de palavras que ao você saber, você tem um pulo gigante em termos de expressão oral e depois o seu crescimento vai ser devagar demais. E para isso tem um estudo do Mark Davis, do Brigham Young, Mark Davis. E o Mark diz, já não fala sobre 100 palavras, ele fala sobre as 1000 palavras mais comuns da língua. Quando você aprende as 1000 palavras mais comuns do inglês, você fica habilitado, tecnicamente falado, 88% da sua comunicação oral. Então, olha só essa porcentagem, esse pulo gigante. Estamos falando que você, ao deixar de ter só 100 palavras e ir para 1000 palavras, você consegue se expressar 88%. Conseguiria, numa conversa, 88% é o fato de você expressar quase a totalidade da conversa. E é engraçado, porque esse mesmo Mark Davis, ele falou que ao chegar às 2000 palavras, as 2000 palavras, a mudança da porcentagem
já é surpressiva e é que você conseguiria se comunicar unicamente 93%. E 3.000 palavras seria só o 97%. Então, veja que se você está nesse momento no processo de aprender o inglês, o caminho inicial que você deve percorrer para você falar 50% oral, para conseguir se expressar 50% oralmente, é aprender as primeiras 100 palavras, as 100 palavras mais comuns na língua. Se você quer se expressar 88%, aprenda-se as palavras, as 1.000 palavras mais comuns na língua. E minha recomendação, Coach Esteban 101, seria para aí e a partir daí você vai ao seu vocabulário alvo. Porque isso aqui estamos falando sobre palavras genéricas, palavras gerais, que são iguais para todo mundo. Depois daí você vai especificar o que você precisa, seja seu negócio, seja a sua carreira, se você é médico vai para a parte mais da medicina, assim por diante. E hoje eu vou te falar 100 palavras mais comuns de acordo com o Tony Buzan e um bônus que é a palavra 101, que ela foi colocada ali pelo Coach Esteban 101, ou seja, 101. Alright? Vamos lá! An, a, after, again, all, almost, also, always, and, because, before, big, but, can, to come, either or, to find, first, for, friend, from, to go, good, goodbye, happy, to have, he, hello, here, how, I, am, if, in, to know, last, to like, little, to love, to make, many, one, more, most, much, my, new, no, not, now, off, often, on, once, only, or, other, hour, out, over, people, place, please, same, to see, she, so, some, sometimes, still, such, to tell, thank you, that, the, there, them, then, there is, they, thing, to think, this, time, to, under, up, us, was, very, we, what, when, where, which, who, why, with, yes, you, your, would. E agora que você conheceu as 101 palavras mais comuns na língua inglesa, de acordo com o Tony Buzan e o Coach Esteban 101, você tem duas opções. Ou fazer que elas virem parte do seu vocabulário passivo, your passive vocabulary,
ou que façam parte do seu vocabulário ativo, active vocabulary. Vocabulário passivo são palavras que você conhece, que você reconhece quando vê num texto, quando você ouve e assim por diante. E o vocabulário ativo são palavras que você usa confortavelmente, sem ter problema nenhum no momento de estruturá-la ou colocá-la dentro da estrutura da sua frase. E pensa agora, se você já fez algum curso de inglês, eu vou dar um exemplo com uma das estruturas que é comum que faça parte da estrutura passiva das pessoas, e é o tal do present perfect. O present perfect é aquela estrutura que você diz I have worked for 5 years. Eu tenho trabalhado por 5 anos. I have worked for 5 years. E as pessoas, quando veem essas frases, elas compreendem. Se é o seu caso, veja só, você tem essa estrutura aqui no seu vocabulário, ou estruturas passivas, e a maneira que você consegue se sentir confiante e dizer que você realmente sabe essa estrutura é quando você torna ela ativa. Como é que eu faço isso? Por meio de prática. É simples. Já tenho falado isso em vídeos anteriores. Você precisa praticar mesmo. Então, pega essa listagem de palavras que eu falei anteriormente no vídeo e você coloca numa folha de papel e começa a escrever elas junto com frases relacionadas a elas com o seu dia a dia. Então, se por exemplo temos a palavra lá, before, você pode escrever Before I worked in my current company, I worked in a shoe store. São exemplos que você pode ir colocando de maneira simples. Uma das palavras é he, que é ele. É uma palavra extremamente simples de você lembrar. Só que aí você pode fazer que ela vire ativa de uma maneira muito simples. He is tal coisa, he is tal coisa, he is tal coisa, he is tal coisa. E assim por diante. Tem palavras que você demorará mais para usar, certeza absoluta. Então você pega e faz mais frases. Faça que seu vocabulário passivo vire ativo. Disso depende o seu nível na língua, ou o nível que você mesmo vai se dar, aquele nível que você coloca no seu currículo, que você coloca beginner ou estudando, ou que você coloca intermediário, que realmente não é intermediário, ou que coloca avançado, mas que você puxa um pouquinho para frente para aparecer melhor no currículo. Isso não tem por que ser assim. Então você pode realmente colocar o que é verídico. E a Optilingo é uma outra empresa que ela fez um estudo, ou ela tem algumas referências que são aproximações, são médias da quantidade de palavras que cada nível fala. Depende da pessoa. Então eles falam que para uma pessoa ser iniciante, são de 200 a 500 palavras, iniciante. Depois dessas 500 palavras está a pessoa que é conversacional. São de 1.000 a 3.000 palavras. E disso passa para o avançado de 4.000 a 10.000 palavras. São números muito similares aos que falamos anteriormente, antes de termos conhecido as 100 palavras mais comuns. E nativo, ou pessoa considerada fluente, em torno de 10.000 ou mais palavras. Isso é uma média. Então existe dentro disso uma coisa chamada as word families, que são os lemas, que são as palavras as famílias de palavras, que quando você aprende uma palavra, por exemplo, que finaliza em shun, tipo conversation, e você sabe que conversation é em inglês conversação, você já pode ter certeza que o grupo, a família de palavras que finaliza em T-I-O-N, T-I-O-N, ele é a família de palavras que são em português, como conversação. Essa aqui são um pouco de fatos para vocês entenderem a importância de aprender as 100 palavras mais faladas da língua, de acordo com o Tony Buzan e o Coach Esteban 101. E o meu convite hoje para você é que agora que você tem esse conhecimento das palavras, você
pode juntar as informações que você tem aprendido ao longo desse conteúdo e do conteúdo da bússola, que são como definir seus objetivos, e você pode criar um objetivo e se desafiar a aprender essas 100 palavras daqui a um certo tempo específico e fazer que elas sejam do seu vocabulário ativo e não do passivo. Um exemplo de um objetivo seria: todo dia eu vou pegar 3 dessas 100 palavras e eu vou fazer várias frases com cada uma delas aplicadas ao meu dia a dia, ao meu everyday life. Dessa maneira você estará colocando em termos que sejam de melhor e fácil memorização para você. Tendo feito isso, são aproximadamente 33 dias que você demorará para fazer isso. Então pensa que daqui a um mês e pouco você conseguiria, ou você poderia estar apto a ser uma pessoa 50% conversacional. Depende do esforço que você colocar, a qualidade dos exemplos e como você esteja analisando a informação que está sendo colocada ou as palavras que você pesquisou ou aprendeu nessa listagem do Tony Buzan com o Coach Esteban 101. Alright guys, é isso por hoje no nosso vídeo. Lembrando que ele foi inspirado no fato da simplicidade da língua toquipona, que são uma língua que é feita com 125 palavras sorpresivamente, e você hoje sabe que ao aprender 101 palavras na língua inglesa, que são as mais comuns que você achou no vídeo, que você conseguiu ouvir no vídeo ou no podcast, você conseguirá melhorar sua parte conversacional. Vejo vocês numa próxima ocasião. Coach Esteban 101 speaking over here, and bye bye bye.